As tensões geopolíticas estão cada vez mais crescentes e estão chegando ao seu limiar do esgotamento, ao seu limiar de eclosão, de rompimento das linhas vermelhas. Isso acontece principalmente por alguns fatores decorrentes do Oriente Médio e também na Ucrânia. Mas no último sábado, Israel sofreu um grande ataque por mísseis de fabricação iraniana e também montados dentro do Líbano pelo grupo terrorista Hezbollah, que atacou as linhas de fronteira mais ao norte de Israel e também mais ao oeste de Israel, na região noroeste de Israel, perto de Haifa. Acontece que um desses mísseis caiu em uma cidade, em uma região de fronteira ali entre Síria e também Líbano, de Israel, chamada de Majdal Shams. Um foguete manipulado pelo Hezbollah, se eu não me engano, acima de 300 milímetros de diâmetro, atingiu em cheio um campo de futebol onde diversas crianças, jovens, adultos jovens também estavam praticando ali um esporte, estavam brincando em seu momento de lazer num sábado à tarde na região ali de Majdal Shams. Quando esse foguete estava chegando perto, sirenes começaram a soar em toda a cidade. Não deu tempo para que as crianças, os adultos se recolhessem para uma área, um abrigo antiaéreo seguro. Foi então que esse foguete disparado pelo Hezbollah caiu no campo de futebol, matando 12 crianças, deixando diversas outras gravemente feridas. Foi um ataque cruel que visou exclusivamente não postos militares, unidades militares, comboios, não. Mirou exclusivamente uma região civil, onde estava sendo praticado um esporte por pessoas, por crianças civis. Foi então que Israel iniciou uma investigação dos artefatos, das partes desse foguete e determinou que se tratava realmente de um foguete de fabricação iraniana, de fabricação persa, que foi manipulado pelo Hezbollah. Então, essa foi a primeira surtida do Hezbollah, que trouxe um ar ainda mais de vingança, de retaliação dentro da ala militar e também da ala civil, dos cidadãos que apoiam os militares israelenses. Foi então que Israel reagiu através do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava fazendo uma viagem até então em Washington, nos Estados Unidos. Ele precisou retornar para Israel e declarou que haveria uma resposta à altura contra o Hezbollah e todos aqueles autores que apoiam, todos aqueles atores que apoiam o terrorismo do Hezbollah, o terrorismo do Hamas e também de outras unidades como Kataib Hezbollah na região do Iraque e também na Síria. Então, a ala militar de Israel se reuniu, começaram a fazer estratégias do que eles poderiam estar retalhando, quais as unidades poderiam ser utilizadas e quem seriam os alvos deste ataque. Né? Então, nesse meio tempo, eles passaram a formular uma estratégia de resposta, uma estratégia de contra-ataque, de vingança. Isso tudo aconteceu no sábado. E no domingo, tivemos eleições lá na Venezuela. E dessas eleições ficou marcada ali por fraudes, por corrupção, por revoltas civis, de um resultado que estava tudo garantido ali praticamente, que Edmundo González seria o vencedor, praticamente dobrando o número de votos na porcentagem de Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. Foi então que, segundo a CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, determinou que Maduro foi novamente reeleito ao cargo de presidente com 51,2% dos votos daqueles aptos a votarem. Lembrando que os cidadãos venezuelanos sofreram ali um êxodo, a Venezuela sofreu um êxodo de pessoas, de cidadãos, que buscaram outros locais mais seguros,
longe da fome, longe da ditadura, longe dos crimes cometidos pelos esquadrões venezuelanos, pelos esquadrões de Maduro. Então, nessa insatisfação total, e a gente entende que essa insatisfação ela reflete o que aconteceu nesse processo eleitoral em toda a Venezuela, as pessoas saíram às ruas, começaram a derrubar estátuas do ditador Hugo Chávez, do próprio Nicolás Maduro, e essas pessoas estavam reivindicando melhores apurações desses votos, e sendo que ainda não havia completado 100% das avaliações das urnas. Faltavam ali algumas urnas que precisavam ser avaliadas. Enfim, houve toda uma comoção geral, generalizada. Muitas pessoas ficaram com medo de sair às ruas, protestar, fazendo revoltas, até porque essas pessoas também ficaram com medo de saírem às ruas e até as urnas votarem, porque ficaram com medo de uma reação do governo, das forças militares que poderiam estar pressionando para que efetuassem os votos diretamente em favor de Maduro. Então, tivemos a notícia na terça-feira em que o Ministério Público da Venezuela e também sob ordens de Maduro passaram a emitir ordens de prisão daqueles contrários aos resultados das urnas, contrários às determinações da justiça, e a justiça mandou prender e alguns indivíduos foram presos logo pela manhã de terça-feira, até mesmo aqueles políticos de oposição e civis normais, civis comuns, que ficam ali nas redes sociais que estavam postando contra essa decisão, contra Nicolás Maduro, também foram presos, detidos. Então, a caça às bruxas dos revoltosos foi iniciada, a caça às bruxas foi iniciada por Nicolás Maduro na terça-feira, com muitas pessoas sendo presas, sequestradas e outras agora torturadas, e outras foram mortas desde segunda-feira nessa revolta civil. E isso tudo de domingo para segunda e terça-feira. E na terça-feira, na tarde de terça-feira, tivemos outra tensão que eclodiu lá na região do Oriente Médio e refletiu em todo o mundo. Israel lançou a sua primeira resposta ao ataque que o Hezbollah cometeu lá na região norte do seu país, quando um míssil atingiu um edifício onde estava localizado um grande comandante sênior do Hezbollah, que era o braço militar, o braço direito de Hassan Nasrallah, que é o líder geral do Hezbollah. O míssil de Israel atingiu um bairro chamado de Haret Reik, onde havia esse edifício em que esse terrorista chamado Fuad Shuk estava escondido e, inclusive, estava fazendo estratégias militares para novos atentados contra Israel. E esse míssil atingiu essa região com esse líder Shukur, esse líder terrorista, e que todo esse prédio, parcialmente, na verdade, foi levado aos destroços, foi levado até o chão. É interessante observarmos que logo que esse míssil atingiu, Israel, de forma não comum, publicou que havia atingido e neutralizado o braço direito de Nasrallah. Uma medida em que não é comum, porque os ataques dispendidos, realizados por Israel, geralmente não são reivindicados por eles. Geralmente eles ficam em silêncio, mostrando o potencial de que as armas de Israel podem alcançar sem mesmo os inimigos perceberem esses ataques e esses mísseis, esses ativos militares de Israel chegando na cola dos seus inimigos. Então, a cereja do bolo veio logo na quarta-feira de manhã, quando o grande líder, o principal líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em um ataque de míssil direcionado, de míssil de alta precisão, provavelmente de Israel, até porque, como havia dito, Israel não se manifesta diante desses ataques, principalmente considerando ali questões relacionadas ao Irã,
ele não se manifestou, Israel não se manifestou, mas este míssil atingiu em cheio um edifício que pertencia à Força Quds, mas estava à disposição do líder principal do Hamas, Ismail Haniyeh, que agora não é mais líder porque foi morto nesse ataque de míssil contra a sua residência, onde que ele estava fazendo ali um repouso logo após participar da cerimônia de posse do novo presidente iraniano Massoud, que tomou o lugar de Ebrahim Raisi, que foi morto em um acidente de helicóptero neste ano na região norte do país. E o mais interessante deste ataque, sem dúvida alguma, é que ele ocorreu dentro do Irã, dentro de Teherã, a principal região, a principal cidade do país, o centro político, o centro comercial, centro econômico da nação. Uma clara resposta de Israel para os líderes, principalmente o Ayatollah Ali Khamenei e para o novo presidente iraniano Massoud, de que Israel está sempre à disposição de retaliação e de resposta quando ocorre uma agressão contra os seus pares, contra os seus cidadãos, contra os seus militares. E que uma resposta clara de que não importa o local, os seus alvos sempre serão atingidos conforme a conveniência de Mossad e as conveniências das forças militares de Israel. E também o mais interessante é que nessa cerimônia de posse do novo presidente Massoud, presidente iraniano, quem participou desse evento foi o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin, que inclusive foi flagrado ao lado de Ismail Haniyeh, pouco antes dele ser morto em sua residência com ataque de míssil direcionado por Israel. Infelizmente, uma imagem triste para a soberania brasileira, que pode ali ter muitos problemas futuros se assim Donald Trump retornar à presidência da Casa Branca em novembro. Provavelmente vai ali disputar com Kamala Harris, e essa figura, Geraldo Alckmin, que se encontrou com diversos líderes ali que são considerados terroristas e ficou ao lado ali de indivíduos como dos Houthis, como do Kataib Hezbollah, do Hezbollah e ali também do Hamas. Uma vergonha para a imagem do Brasil no cenário principalmente geopolítico, no cenário internacional, que mancha ainda mais a nossa moralidade e toda a nossa sociedade que é trabalhadora, que é honesta. E provavelmente o Brasil vai ter grandes problemas no futuro com a volta de Donald Trump. Espero que tenham gostado deste resumo das últimas horas, em que mostra a situação cada vez mais intensa e tensa na geopolítica global. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.